A CBCEX, Câmara Brasileira de Comércio Exterior da CNC, recebeu o embaixador Carlos Márcio Cozendey para uma apresentação sobre o cenário e perspectivas do comércio exterior brasileiro. Cozendey foi nomeado em julho pelo presidente Michel Temer o primeiro embaixador do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Ele antecipou para a TV CNC o que esperar desse maior engajamento do país na entidade. O Brasil já coopera com a OCDE há muitos anos, desde a década de 90, o Brasil tem se aproximado gradualmente da OCDE. O Brasil participa hoje regularmente de 23, 24 comitês e quase 200 grupos de trabalho, se você considerar todos os níveis de participação. O Brasil já aderiu a 35 e deve aumentar agora para chegar para quase mais de 40 instrumentos da OCDE. Então já é uma cooperação que vinha se aprofundando gradualmente, uma aproximação na qual o Brasil já identificava a OCDE como um órgão importante primeiro como local onde as agendas internacionais são formadas. A OCDE é, num certo aspecto, um grande think tank que pensa os novos temas da economia internacional e, portanto, acaba gerando as agendas daquilo que depois vai virar a negociação internacional na OMC, vai virar a negociação internacional nas Nações Unidas, na UNCTAD. Então é importante você estar presente no momento em que esses temas estão surgindo e influenciar a sua discussão desde o começo. Por isso a gente já vinha se aproximando da OMC, da OCDE nesse aspecto. O segundo aspecto, que a OCDE é um espaço importante de comparação de políticas. Você tem ali os países mais avançados do mundo, comparando as suas políticas nos mais diversos setores, educação, saúde, economia, indústria, produtos químicos, meio ambiente. Então, é uma oportunidade muito valiosa de sentar quem está formulando essa política no Brasil, com quem está formulando essa política na França, com quem está formulando essa política nos Estados Unidos, no Chile, no México, e comparar as políticas, ver o que funcionou, o que não funcionou e trazer de volta para um aprimoramento das políticas nacionais. Acho que esse é o principal aspecto. Antes a gente estava fazendo isso de uma forma mais cautelosa, indo um pouco por aqui, um pouco por ali. Com o processo de acessão, isso se acelera e obriga a sair um pouco da zona de conforto e atualizar suas políticas nessas mais diversas áreas. Ao resumir o perfil e os resultados da participação brasileira no comércio exterior, o embaixador destacou a histórica política do país, centrada em uma economia mais fechada e defensiva. O Brasil, como vocês sabem, foi industrializado com um processo de substituição de importações, que é uma política comercial relativamente fechada para o comércio exterior. Ou seja, a ideia é que você coloca barreiras altas à entrada de produtos, de forma a atrair investimentos, para que as companhias venham para o Brasil para vender no mercado doméstico brasileiro. Isso implicou sempre uma política de comércio exterior muito defensiva, que procurava sempre preservar espaços para manter um certo grau de proteção. Essa estratégia teve uma mudança importante nos anos 90, com o processo de liberalização comercial, mas desde então não houve novos movimentos de alteração significativa da política comercial brasileira. Mais recentemente tem se percebido que esse grau de inserção do Brasil, da economia brasileira na economia internacional tem sido insuficiente. O Brasil continua a ter, embora seja a oitava economia do mundo, aí, dependendo do ano, a oitava, décima, quinta, chegou a ser a quinta economia do mundo, em termos de comércio exterior, fica aí pelo 25, 24, 26, então não corresponde muito ao tamanho da economia brasileira, a presença que ela tem nos mercados globais. Embora todo país grande tenda a ter o comércio exterior como uma parte pequena do produto, o que preocupa é que, comparado com outros países, o Brasil ainda fica com uma proporção menor do comércio exterior. Então há uma convergência crescente na ideia de que é preciso inserir melhor a economia brasileira no mercado internacional, até como elemento de indução de competitividade, indução de ganhos de produtividade, né? E é nesse contexto que se insere a agenda brasileira atual de negociações de comércio exterior. Então nós temos hoje negociações bastante relevantes, temos já negociações que foram feitas no passado, que estão amadurecendo, que são negociações regionais, acordos de livre comércio com o Chile, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, Equador, a própria Venezuela. Esses acordos foram negociados aí no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 e estão chegando agora à sua maturidade, ou seja, ao fim dos seus processos de liberalização, de desgravação, de redução das tarifas de importação.
O embaixador também adiantou que o governo brasileiro pretende modificar sua postura em relação aos acordos de comércio exterior para estimular a competitividade da indústria brasileira e do segmento de serviços, visando a realização de negócios com países de maior potencial competitivo. Ele falou ainda sobre os desafios de novos acordos comerciais com países mais desenvolvidos. A nova etapa agora vai nos levar a acordos mais desafiantes, acordos com países desenvolvidos que têm indústrias mais competitivas, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia vai colocar a indústria brasileira em competição com alguns dos produtores mais eficientes, por exemplo, de bens de capital, de autopeças, de automóveis. Esse é um desafio para ser tomado, um desafio para ser assumido e, por meio também de políticas de apoio, dar tempo à indústria para que ela se adapte a essa nova situação, de forma que no final dos 10 a 15 anos em que esse acordo vai ser implementado, essa indústria esteja melhor, mais competitiva, mais especializada. O vice-presidente administrativo da CNC, Darcy Piana, avaliou como estratégica a presença do embaixador na reunião da CBCX. Comércio exterior é coisa de longo prazo, pelo menos de médio a longo prazo. Então, a gente tem que reconhecer isso, o esforço da nossa diplomacia brasileira nesse relacionamento dessa nova visão global que o país está precisando. Então, eu acho que a gente teve uma boa lição hoje e o empresariado que está presente conosco aqui, através das nossas federações, tem um ponto de partida de como a gente começa a tratar isso com o comércio exterior. E, evidentemente, que o serviço está incluído nesse processo todo, porque faz parte da nossa agenda comércio, serviço e turismo. Para o coordenador da Câmara Brasileira de Comércio Exterior da CNC, Rubens Medrano, o posicionamento do governo transmitido pelo embaixador Cozendei foi bastante animador no que se refere às estratégias para o setor. Isso nos dá um certo alento, uma vez que hoje o comércio internacional será de grande auxílio ao Brasil para poder sair dessa crise econômica, não só pelo aspecto econômico, mas também pelo aspecto que dá às federações que aqui estiveram presentes, através dos seus representantes, um norte de como elas devem proceder no futuro, como é que elas devem orientar aos seus associados, para que participem desse processo que é muito importante, uma vez que hoje nós temos um mundo globalizado.